Irmãos, olha que interessante isso. Eu estava lendo aqui João 1,7. Presta atenção nisso aqui. Em João 1,7, você toma a leitura, você vai ver que Deus ele faz uma pergunta para Satanás. Deus pergunta assim: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de percorrer a terra e ver o que nela acontece. Então percebe que para ele ver o que acontece na terra, Satanás tem que percorrer a terra. Segura isso, presta atenção. Vou repetir isso aqui, presta atenção. Quando o Senhor pergunta de onde você vem, Satanás respondeu: de percorrer a terra e ver o que nela acontece. Então percebe que para ele ver o que está acontecendo na terra, ele tem que percorrer a terra. Ele tem que se mover para poder ver o que acontece na terra. Agora o salmista vai dizer: olha como que Deus enxerga os céus e a terra. Olha a diferença de Deus para o adversário. Presta atenção. No Salmo 113, no versículo número 5 e 6, está escrito assim: quem é como o Senhor, nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Olha o que o salmista falou, que Deus ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Filho, presta atenção. Deus só se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. O inimigo já não. O inimigo falou para Deus: eu estou percorrendo a terra para ver o que acontece. Enquanto ele tem que percorrer a terra para ver o que acontece, Deus só se inclina para ver o que acontece. Então percebe que Deus é o único onipresente. Deus é o único que consegue contemplar tudo e todos ao mesmo tempo. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele observa tanto os bons como os maus. Deus é o único onipresente, filho. Deus é o único que consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O inimigo não. O inimigo, o diabo, ele não é onipresente. Ele não é onipresente. Porque percebe, segura isso aqui. Presta atenção, irmão. Pelo amor de Deus, isso aqui é para aquele Bíblia, filho. Presta atenção. Oh, glória. Presta atenção nisso aqui. Olha que tremendo. Você vai ver que Deus falou assim para ele: de onde você vem? Ele respondeu ao Senhor: de percorrer a terra e ver o que nela acontece. Então percebe que para ele poder ver o que acontece na terra, ele tem que perambular a terra. Ele tem que andar pela terra. Agora o salmista vai dizer que Deus se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Então percebe, o inimigo tem que se mover para ver o que acontece nos céus e na terra. Ele tem que andar para lá e para cá. Deus não. Deus só se inclina. Só que claro, irmão, quando eu falo que está se movendo, o inimigo não se move devagar, ele se move rápido, é muito rápido. É rápido, irmão. Só que segura isso aqui, presta atenção. Só que Deus não. Deus ele só se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Deus é o único onipresente. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O salmista vai dizer que o Senhor, filho, ele vê toda a humanidade. Deus é o único que consegue contemplar tudo e todos ao mesmo tempo. Deus só se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Então percebe, Deus só se inclina. Deus só olha para baixo para ver o que acontece. O inimigo não. Ele tem que fazer o quê? Tem que percorrer para ver o que acontece. Então percebe, o único onipresente é Deus. Deus é o único que consegue contemplar tudo e todos ao mesmo tempo. Filho, Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Onipresente, está em todos os lugares. Onipotente, tem todo o poder. Onisciente, sabe todas as coisas. O único que tem esses atributos são Deus. O único. Oh, glória. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Só Deus, filho. Olha que tremendo, irmão. Pode comparar João 7 e Salmo 113, no versículo 6. Você vai ver que o salmista fala que o Senhor se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Deus só se inclina. O inimigo não, ele tem que percorrer para ver o que acontece. Olha que tremendo. Então percebe que o único onipresente é Deus. Fica com essa palavra em nome de Jesus.